Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando agora o terceiro estudo do nosso canal A Verdade Prevalecerá, onde tem o título O Surgimento da Trindade, a parte 3 do estudo, onde nós iremos ver aí a comparação da Trindade Adventista e da Trindade Católica. E vamos também estudar, ver se realmente essa doutrina, tanto da católica quanto da adventista, está de acordo com a palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de falar sobre as referências utilizadas nos dois estudos anteriores, onde você pode perceber que nós utilizamos bastante referências da internet, principalmente do Wikipedia, que é uma enciclopédia livre. Nós vamos colocar aí para você ver que o Wikipedia, ele tem um assunto, tem aí o Wikipedia, e lá embaixo, no final da página, existe as referências dos livros onde é tirado aquele assunto e é descrito nesse site aí sobre o assunto. E eu queria pedir para você que está assistindo os vídeos que simplesmente não fique satisfeito com o que nós estamos passando para você, que você possa também procurar em outras fontes, enciclopédias, revistas, enfim, todos os meios que você tiver à sua mão, para você poder conferir e averiguar se realmente tudo aquilo que nós estamos mostrando é verdadeiro. Com este pensamento, então, de nós começarmos a estudar a Palavra de Deus, vamos nos colocar de joelhos, vamos pedir a orientação ao Eterno, para que nós possamos entender um pouco mais sobre a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos estudando a sua santa palavra. Que o Senhor possa nos dar o discernimento e o entendimento, Senhor, para que cada dia nós possamos andar mais nos seus caminhos e fazer a sua vontade. Que o Senhor possa estar com o estudo que nós iremos fazer agora, que as pessoas que estão nos assistindo possam entender a sua santa palavra e que o seu Santo Espírito seja derramado sobre elas, ó Pai, e que o Senhor possa habitar com elas, que o Senhor possa trazer também paz, saúde, prosperidade para todas essas pessoas que estão nos assistindo, que muitas das vezes estão passando por alguma dificuldade na sua família, alguma dificuldade com doenças, e que o Senhor possa estender a sua santa e poderosa mão. E que eles possam, Senhor, sentir a sua presença e que seja feita a sua vontade na vida de cada um de nós. Te agradecemos por tudo e fica conosco agora neste estudo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, então nós vamos começar agora o nosso estudo. E antes de nós entrarmos na Santa Palavra de Deus, eu gostaria de recapitular os dois estudos anteriores que nós fizemos. Vamos colocar em tópicos para você poder ter uma análise geral sobre o que já foi estudado no primeiro e no segundo vídeo. Então nós temos aí o surgimento da Trindade no catolicismo. Nós estudamos que a Trindade, essa doutrina, ela surgiu no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. E o início dessa doutrina da Trindade começou com outras doutrinas juntas, e que o Espírito Santo ainda não era colocado no credo de Nicéia como uma pessoa distinta ou uma terceira pessoa. Então, em 325 foi colocada a Trindade, mas o Espírito Santo não era uma terceira pessoa, correto? Nós vimos lá também que no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., houve uma mudança desse credo da Trindade. E o Espírito Santo passa a ser adorado como sendo uma pessoa, ou no caso, uma terceira pessoa distinta do Pai e do Filho. E nós vimos também o credo católico da Trindade hoje, correto? Agora vamos para o segundo estudo que nós fizemos. Esse foi o primeiro, a surgimento da Trindade, parte 1, e agora vamos para a parte 2, onde entramos o surgimento da Trindade no Adventismo. Nós vimos o credo adventista da Trindade hoje, nesse estudo. Nós vimos a história da Igreja Adventista com relação à Trindade. Mostramos que os pioneiros não acreditavam na Trindade e que, com o passar do tempo, essa doutrina foi se tornando forte no meio adventista e, em 1980, a Trindade foi estabelecida como regra de fé, fazendo parte das crenças fundamentais dos adventistas.
Nós vimos também que os pioneiros eram contra a Trindade. Mostramos a forma como eles atacavam a doutrina da Trindade usando a história do catolicismo, onde essa doutrina surgiu e afirmando que eles eram totalmente contra essa doutrina, pois ela destruía outras convicções, como a personalidade de Deus e seu Filho. Então agora nós iremos fazer aquela comparação que possivelmente você está esperando assistindo os 2 primeiros vídeos, sobre a Trindade Católica e a Trindade Adventista. Vermos qual é a diferença entre uma e outra. Então vamos primeiro reler os credos que foram estudados no primeiro e no segundo estudo, da Adventista e da Católica, para podermos entender realmente qual é a diferença entre as duas e depois analisarmos se está coerente com a Palavra de Deus, correto? Então vamos primeiro para o credo católico. A Igreja Católica e o credo da Trindade hoje. A Trindade é una, não confessamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas, a Trindade consubstancial. As pessoas divinas não se dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus quanto à natureza. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. Continuação. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si pelas suas relações de origem. É o Pai que gera, vamos frisar bem isso daí, tá? O Pai que gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo procede. A unidade divina é trina. Então nós temos aí o credo, certo? Foi retirado do site Catequizar. E agora nós vamos pegar também do site Catequizar o resumo desse credo, tá? Pois tem uma coisa que tem no resumo que não tem no credo. Vamos lá. Então vamos ao resumo. A fé católica é esta, que veneremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem separando a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória coeterna. Veja que todas as letras que estiverem em tamanho maior é para dar uma ênfase, tá? Coeterna, la majestade. Então, nós podemos ver aí, analisando o credo católico da Trindade, que o Pai é quem gera, o Espírito Santo procede e o Filho é gerado. E no resumo, que eles são coeternos, correto? Vamos frisar isso bem para a gente poder depois chegar a uma conclusão lá à frente. Agora vamos olhar o credo adventista. Igreja Adventista do Sétimo Dia e o credo da Trindade hoje. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Olha só, coeternas. Deus 3 em 1. É imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente, onipresente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Isso também está no site adventista.org, ok? Então, analisando os 2 credos, nós vemos aí agora as diferenças que existem entre o credo católico e o credo adventista. A primeira diferença, vocês puderam notar, que no credo adventista o Pai não é quem gera, o Espírito Santo não procede e o Filho não é gerado, mas sim, simplesmente vem citando que são coeternos. Agora, o que significa a palavra coeternidade para a gente poder ter uma definição clara? Vamos ao dicionário. Dicionário Michaelis, Dicionário Escolar de Língua Portuguesa. O que significa a palavra coeterno? Que existe com o outro desde toda a eternidade. Certo? Vamos agora também pegar um outro dicionário, o Priberan, para entendermos. O que significa a palavra coeterno de acordo com o dicionário Priberan? Que existe com o outro desde sempre. Então nós analisamos aí os credos e percebemos que existe a palavra coeterno, que significa existe com o outro desde sempre. E vemos uma inconsistência já no primeiro credo, que é o católico, pois o Pai é quem gera e o Filho é gerado. E quem é gerado normalmente vem depois, correto? Então, mas o credo adventista não vem falando nada sobre isso. E essa é a primordial diferença entre o credo adventista e o credo católico.
mas os dois falam que são coeternos. Então, agora nós iremos entrar na palavra de Deus e vamos estudá-la. Mas antes de estudar a palavra de Deus, devemos entender como estudá-la, correto? Você sabe como estudar a palavra de Deus? Vamos para um texto de um livro conhecido mundialmente que se chama Grande Conflito. Vamos ao texto. Como devemos entender a Bíblia ou estudá-la? A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Nós pesquisamos e entendemos que a maioria dos teólogos acreditam desta forma, que a Bíblia deve ser entendida no seu óbvio sentido. Então nós temos que lê-la e entendê-la no seu óbvio sentido, a não ser que seja empregado um símbolo ou uma figura de linguagem, correto? Porque Cristo utilizava parábolas para poder ensinar os seus discípulos e também as pessoas. Então, parábolas não são entendidas no seu óbvio sentido, sim, são figurações para que se possa dar um entendimento. E a Bíblia, ela tem esses tipos de linguagem. E agora nós iremos entrar na Santa Palavra de Deus para entendermos se realmente são coeternos, Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa primeira questão é: o Filho é gerado do Pai ou é coeterno com o Pai? Vamos à Bíblia e vamos agora ver o que ela nos diz sobre isso. Então nós temos aí Apocalipse 3,14, onde algumas pessoas utilizam esse texto, algumas religiões utilizam, para dizer que Cristo não é gerado e sim criado, onde nós acreditamos que a Bíblia toda ela vem falando que Cristo é gerado do Pai, ele é filho do Pai, correto? E as pessoas pegam esse texto para poder dizer que ele é uma criatura. Mas nós temos que dar o entendimento correto desse texto do óbvio sentido, certo? Para entendermos se realmente ele está falando isso. Então vamos ao texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. A maioria dos teólogos acreditam realmente que o Amém é uma linguagem de figura, vem se referindo a Cristo. A testemunha verdadeira, fiel e verdadeira também é uma referência a Cristo, o princípio da criação de Deus. Então nós vamos dar agora o entendimento correto no óbvio sentido. Vamos lá. Vamos primeiro então para o dicionário entender o que significa a palavra princípio. Então vamos para Michael de novo. Princípio, momento em que uma coisa, ação, processo, etc. passa a existir. Começo, exórdio, início. Correto? Então nós vamos aí para agora a criação, entender o que significa criação. É ato ou feito de criar. Mas o que significa criar? Então vamos entender o que significa criar. Criar é dar existência a, tirar do nada, formar, originar, dar origem a, formar ou gerar. Correto? Então, voltando aí agora com algumas definições do que significa a palavra, nós temos aí o início, né? Princípio, início. Da criação, criar, gerar, gerado. O início gerado de Deus. Então nós podemos entender que realmente Cristo é o início de tudo e é gerado de Deus. E mais para frente nós vamos ver outros textos que confirmam isso, que tudo começou por Cristo. Antes de haver mundos, antes de haver todas as coisas, anjos, planetas e universo, o Filho de Deus foi gerado, correto? E tem algumas outras versões da Bíblia que no lugar de princípio está escrito soberano, o soberano da criação de Deus, que também não dá o entendimento de que Cristo é uma criatura, mas sim que ele é o soberano da criação. Ele reina sobre tudo aquilo que foi criado de Deus. Então agora vamos para um outro verso que vai nos dar uma melhor explicação sobre a questão de Cristo ser gerado. Provérbios 8, 22 a 30. Depois nós iremos saber se realmente esse verso está falando de Cristo, pois muitas pessoas acreditam que está falando sobre sabedoria. Mas realmente está falando sobre sabedoria. Mas nós vamos mais para frente entender
se realmente essa sabedoria é no sentido óbvio ou no sentido figurado, correto? Então vamos lá. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio antes de existir a terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes cheias d'água. Então nós podemos perceber aí que na mesma frase está escrito que foi criada como primeira de suas obras e foi gerada. Vocês entenderam que a palavra criar é originar. Ela não vem definindo qual foi a forma que foi originada, pois nós sabemos que o homem foi originado do barro, foi criado através do barro. Nós vemos também em Gênesis que as criaturas foram originadas através da palavra de Deus. E nós vemos aí também que a sabedoria foi criada, mas foi originada através de que forma? Nós vemos aí que foi através da geração. Ela foi gerada, correto? Então vamos entender o significado também da palavra gerado para a gente poder entender bem o que significa. Gerado é que se gerou, que foi concebido, que teve origem por meio do processo químico. A etimologia dessa palavra, ela vem da origem da palavra gerar. Vamos entender o que significa gerar também. Gerar é dar origem a, fazer nascer ou nascer. Então, isso complementa ao primeiro verso de Apocalipse 3,14 que nós lemos. E agora vamos ao complemento do verso de Provérbios 8, 22 a 30. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Então eu estava ao seu lado como arquiteto. Nós vemos aí que quando está falando de arquiteto, está se referindo a Cristo. 1 Coríntios 1, 24 e 30 nos diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vemos aí que Paulo nos diz que Cristo é chamado de sabedoria de Deus. E no versículo 30 nos diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então nós temos aí o embasamento para provarmos que lá quando está citando sobre sabedoria em Provérbios, realmente está falando de Cristo. Vamos para o próximo texto. Salmos 2,7 nos vem falando assim: falarei do decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Vemos aí que o filho é gerado do Pai. Atos 13:33 nos diz assim também: a qual Deus nos tem cumprido, a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Então nós vemos aí que em Atos está confirmando o que nós acabamos de ler lá em Salmos 2, tá, gente? Ainda vem dando a referência do capítulo. Está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Nós vemos aí então que realmente vem falando que Deus cumpriu a nós filhos levantando a Jesus, como também está escrito lá em Salmos, confirmando que realmente o filho é gerado do Pai. Tá? Esse Atos aqui foi para confirmar o versículo lá, falando que Cristo é gerado do Pai. Vamos para o próximo versículo. Hebreus 1, 5, 6. Pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? É uma pergunta. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então nós vemos aí que temos aí a palavra primogênito, tá? É a primeira vez que nós vemos aí essa palavra nesse estudo. E primogênito tem um significado muito importante também, por isso que está com letras maiores, tá? Nós vemos aí que Deus, ele nunca disse isso a nenhum dos anjos, certo? E também não disse que outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Isso nunca foi dito a nenhum anjo, mas simplesmente ao Filho de Deus. Que outra vez ao ele introduzir ele no mundo, o primogênito diz a todos os anjos que o adorem. Então vamos entender o que significa a palavra primogênito. Primogênito, no dicionário, quer dizer que ou aquele que nasceu antes dos outros. Que ou aquele que é o primeiro filho do matrimônio.
o mais velho. João 3, 16, 18 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós vemos aí que também temos a palavra unigênito se referindo a Cristo também. Vamos entender agora o que significa unigênito. Unigênito quer dizer que não tem irmãos, que é o único gerado por seus pais. Então nós vimos aí que Cristo é primogênito, é o primeiro gerado, certo? Primeiro, e unigênito que não tem irmãos, é o único gerado, certo? Colossenses 1, 14 e 15 nos diz assim: em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. João 1, 14 e 18 nos diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, de novo, a palavra unigênito se referindo a Cristo. 1 João 4,9 nos diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Agora nós iremos entrar nos livros que são chamados Espíritos de Profecia pelos Adventistas do Sétimo Dia, que são muito utilizados da escritora Ellen White para comprovar as Escrituras, certo? Ela dá alguns esclarecimentos e é muito utilizado. Então nós mostramos vários versículos para vocês aí, e nós vamos agora entrar nesses livros especificamente para dar um reforço para os adventistas, provando que Cristo não é coeterno com o Pai, mas sim gerado do Pai. Vocês já viram aí as provas na Bíblia, mas como os adventistas utilizam muito esses livros, vamos dar um reforço. Vamos lá. História da Redenção, página 13. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial dos santos anjos reunida ao redor. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele. Nós vemos que esse relato vem se passando no céu. E se a Bíblia tem que ser entendida no óbvio sentido, esses livros também têm que ser entendidos no óbvio sentido. Então, isso vem se passando no céu, conferir honra especial a seu Filho, certo? Então, ele era filho lá no céu. E vem falando lá embaixo que o Pai então fez saber, por sua própria decisão, foi o Pai quem decidiu, que Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele. Se é pelo óbvio sentido, quer dizer que Cristo não era igual ao Pai, certo? Mas que, por autoridade do Pai, ele foi considerado igual. Vamos continuar. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, Cristo, isto valeria pela sua própria presença. Isso foi o Pai quem disse. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Especialmente devia seu Filho trabalhar em união com ele na projetada criação da terra. Não 3 pessoas, o Pai e o Filho, e um terceiro, o Espírito Santo, mas sim o Pai e o Filho trabalhar na criação da terra. Vamos para outro texto. Primeiros escritos. Disse meu anjo assistente: pensas que o Pai entregou seu muito amado Filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer, ou se daria seu amado Filho. Vi que era impossível a Deus alterar ou mudar sua lei para salvar o homem perdido e que ia perecer.
Continuação. Portanto, ele consentiu em que seu amado filho morresse pela transgressão do homem. Satanás regozijou-se caso pudesse ele retirar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Vemos aí que Cristo foi exaltado a essa posição, tá? Já não era dele desde o princípio, o coeterno já surgiu com o Pai, os três juntos, mas ele foi exaltado a essa posição. E vamos para o próximo texto. O desejado de todas as nações, página 51. A dedicação do primogênito teve sua origem nos primitivos tempos. Deus prometera dar o primogênito do céu para salvar os pecadores. Veja aí que é claro, né? O primogênito do céu. Mensagens Seletas, volume 1, página 226 e 227. Antes que a fundação do mundo fosse estabelecida, o único nascido de Deus. Irmãos, vamos dar uma atenção especial aqui, ó. O único nascido de Deus. Cristo é nascido de Deus. Mas é do ventre de Maria? Não, nós já vimos que ele é unigênito desde lá do céu. Ele é nascido de Deus, certo? Tem que ser no óbvio sentido, não no sentido de simbolismo. Aqui não está sendo empregado simbolismo, tá? Vamos continuar. Ofereceu-se para tornar-se o redentor da raça humana. Adão iria pecar. Na sua encarnação ele ganhou de uma nova forma o título de Filho de Deus. Olha só. Na sua encarnação. Que encarnação? Quando ele virou ser humano. Então, ele era filho lá no céu, já era gerado, primogênito, unigênito. Quando veio ao mundo, ganhou de uma nova forma esse título. Enquanto filho de um ser humano, ele tornou-se o Filho de Deus em uma nova maneira. Assim, ele esteve em nosso mundo, o Filho de Deus, ainda que ligado pelo nascimento à raça humana. Esse texto, ele é bem claro. Patriarcas e Profetas, página 34. O soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro. Veja que era só um companheiro. Não era o Filho e o Espírito Santo. O soberano do universo é o Pai, tá, pessoal? Tinha um companheiro, que era o Filho. Não dois companheiros, o Filho e o Espírito Santo, mas somente um. Um cooperador, que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. No princípio era o Verbo, que era Cristo, e o Verbo estava com Deus, que é o Pai, e o Verbo era Deus, certo? Porque se ele é Filho de Deus, ele também é Deus, certo? Ele estava no princípio com Deus. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. E aí nós temos uma continuação do texto. Um em natureza, caráter, propósito. E aí nós temos de novo uma parte específica, onde vem falando que ele era o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Se ele era o único ser, lá não tinham dois seres que podiam penetrar nos propósitos de Deus, o Filho e o Espírito Santo, mas simplesmente o Filho. Tá? E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. Olha só que magnífico isso daí. E aí voltamos lá em Provérbios, para ainda complementar que a sabedoria lá está falando de Cristo. Ó, vem falando que o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas, quando compunha os fundamentos da terra, então eu, Cristo, estava com ele, o Pai, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então agora nós temos para finalizar um texto de Ellen White, Sinais dos Tempos, 30 de maio de 1895. Um texto específico, tá? Para você poder entender bem, você que é adventista, como que Ellen White acreditava sobre Cristo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, não um filho por criação, como foram os anjos, nem um filho por adoção, como é o pecador arrependido,
mas o Filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai. Então, nós temos aí vários textos mostrando para você que é católico, que é de outras religiões ou que é adventista, comprovando que Cristo não é co-eterno com o Pai, mas sim gerado do Pai. Ele é o unigênito, que nós entendemos que é o único gerado, é o primogênito, é o primeiro gerado de toda a criação. E nós vimos várias palavras para dar um entendimento correto, como gerado, criado e outras em si, de acordo com o dicionário, com o seu óbvio sentido, para você poder entender que realmente Cristo é o Filho gerado de Deus. Correto? Então, essa doutrina da Trindade, de coeternidade, que a palavra coeternidade quer dizer que existe com o outro desde sempre, ela não tem fundamento bíblico, correto? E que você possa analisar mais, estudar mais a Bíblia, acompanhe os próximos vídeos que nós estaremos fazendo. E esse estudo ele foi específico para poder provar que a doutrina da Trindade não está no contexto correto da Bíblia. E nós iremos entrar no estudo principal, que é sobre o Espírito Santo, a verdade sobre o Espírito Santo, para você poder entender como que funciona o Espírito Santo. Mas, para podermos entender isso, nós primeiro tínhamos que colocar essas doutrinas e mostrar que elas não estão corretas de acordo com o fundamento bíblico. Para depois nós podermos entrar e explicarmos para você como que realmente é que o Espírito Santo atua, o que ele é, se ele é realmente uma pessoa ou se ele não é, como que ele é explicado na Bíblia por Deus. Correto? Que Deus abençoe a você, a sua família, que você possa ter a Bíblia e somente a Bíblia como regra de fé na sua vida. E vamos nos colocar de joelhos agora neste momento, vamos agradecer a Deus pelo nosso estudo e que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos nos colocar de joelhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo maravilhoso estudo que nós tivemos, onde podemos entender, Senhor, que o seu Filho, o seu amado Filho, o primogênito, o unigênito, gerado de ti, veio e morreu por nós para a remissão dos nossos pecados, ó Pai. Te agradecemos, pois o Senhor é bondoso, misericordioso, por nos dar o entendimento, não nos deixando no engano, para que nós possamos cada dia mais entender a sua palavra e sabermos aquilo que é agradável a Ti. Te pedimos que o Senhor fique com cada um de nós, com as pessoas que estavam nos assistindo, que o Senhor derrame bênção sobre o lar de cada uma dessas pessoas e que o Seu Santo Espírito possa repousar na nossa vida e que nós possamos caminhar contigo, sabendo que esse caminho aqui neste mundo é um caminho difícil, mas que se nós estivermos apegados à sua mão, com certeza nós iremos vencer todas as provações aqui deste mundo e um dia estaremos contigo nas mansões celestiais. Te agradecemos por tudo e te pedimos, fica conosco, derrame o seu Santo Espírito sobre nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.